Olá, tudo bom? Eu sou a professora Brisa. Esta é uma videoaula de Sociologia. Hoje eu vou falar sobre o senso comum. O senso comum, que é um termo muito utilizado para distinguir do saber científico, tá? Utilizado na sociologia e na filosofia, tá? E essa é uma aula de filosofia. O senso comum distingue-se do pensamento, é um tipo de saber, só que não é um saber científico, tá? É um tipo de pensamento, certo? Ele é comum, né? Ou seja, ele vai correndo de boca em boca, sem a preocupação de se aprofundar. Então, ele não é testado, ele não é verificado metodicamente ou analisado, certo? Ele é apenas ouvido e repassado sem maiores reflexões, sem aprofundamento e sem ter sido comprovado. O conhecimento de senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração em geração. Está mais ligado à crença, né? E podemos afirmar que ele é um conhecimento popular, tá? E a cultura aceita ele, mesmo ele estando equivocado. E mesmo sendo culturalmente aceito, isso não é garantia de que ele seja válido ou inválido, certo? E como que ele é obtido, esse conhecimento é considerado como sendo senso comum? Através de uma repetição, tá? Então, ele vai sendo transmitido de forma repetitiva. Então, como eu já disse, ele pode estar correto ou não, tá? Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento, tá? Como se confia na ciência, tá bom? Então, por isso que em ciências sociais é muito utilizado, porque quando é científico, não é um conhecimento de senso comum, certo? Quando se trata de saberes das ciências sociais, né? Assim, o que distingue? O que é as ciências sociais? Então, é os saberes da sociedade, mas não é do senso comum. Ele é científico, porque ele é testado e analisado. Então, outra coisa também é que ele não pode ser invalidado de forma imediata. Ah, é do senso comum, então não presta, não é isso. O fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que esse tipo de conhecimento popular está errado, tá? Então, a gente não pode falar, nem que ele está certo ou que está errado, né? Ele é movido pela opinião, certo? Ele não tem base necessariamente na verdade. Ele já foi localizado, ele já foi, como fala, detectado como senso comum desde a Grécia Antiga, tá? Então, a filosofia em si, ela surgiu como uma maneira de contrapor aquele tipo de conhecimento do senso comum e aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso, tá? Agora vamos ver aqui algumas características do senso comum, tá? O que caracteriza o senso comum? Então vamos lá. Tem um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, tá? Ele é um intelectual contemporâneo que contribuiu para a disseminação do anarquismo. Já sabe o que é anarquismo? Muita gente acha que sabe, porque o senso comum coloca o anarquismo como sinônimo de bagunça,
Mas em filosofia, a gente vai ver que anarquismo não é sinônimo de bagunça, tá? Ele é um conceito que ele não é isso. Daí tem que pesquisar, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço uma videoaula sobre o que é anarquismo. Então, na Itália, né, o Antônio Gramsci já havia falado, né, sobre isso. Então, o Antônio Gramsci, ele é italiano, tá? E ele, nas suas obras, ele se dedicou a escrever sobre a compreensão do que é conhecimento e sobre o que é cultura e conhecimento, tá? Então, ele estudou e escreveu sobre o senso comum também, o Antônio Gramsci, né? Então, ele falou assim, ó, o Antônio Gramsci, que é um filósofo italiano, tá? Contemporâneo. O senso comum tem a sua característica estritamente positiva, sendo um conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém, para se chegar a um conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso comum, tá bom? Então, a gente começa indo além do senso comum na escola mesmo. Você não precisa estar lá na faculdade, né? Você já tem que ter essa noção no ensino médio, até talvez antes, mas esse é um conteúdo do ensino médio, tá? Da primeira série do ensino médio. Agora vamos ver o que um outro filósofo disse sobre o senso comum, tá? É o Silvio Gallo. Ele é professor da Unicamp. Ele fala assim, ó: senso comum é um bom ponto de partida para você compreender alguma coisa, mas que muitas vezes os conhecimentos sistematizados e testados, como a filosofia e a ciência, são necessários para se obter um conhecimento de maior confiança e validade. Então, ele é um ponto de partida só, tá? Mas ele não, como ele não é testado e sistematizado, então ele não é algo que... Então, o conhecimento, de qualquer modo, ele é necessário. Não tem como você ficar sem, né? E o ser humano depende disso para agir, para, né, para se sentir alguém ou para atuar, né, na sociedade. Ele precisa ter um conhecimento e normalmente ele tem posse do senso comum, mas ele não é tão forte quanto um conhecimento sistematizado, testado. Então, o que vai te proporcionar um conhecimento mais forte, um conhecimento mais que vai levar você a ter um argumento com maior validade, né, e confiabilidade, é o conhecimento científico, tá? O conhecimento sistematizado e testado. Então, resumidamente, né, é isso aí, o conhecimento, o senso comum, tá? Então, vocês precisam memorizar senso comum, tá? A diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, tá? Então, ele contrapõe. Então, o conhecimento, todo mundo sabe o que é. Só que o conhecimento, o científico, por exemplo, o filosófico, ele já é filosófico porque ele não é um senso comum, certo? Agora, vamos ver um sociólogo, escritor e professor lá de Portugal, tá? Ele chama Boaventura de Sousa Santos. Ele fala que o senso comum, ele é vulgar e prático. Vulgar e prático. E é aquele que orienta as pessoas no cotidiano, tá bom? Então, ao longo do tempo, foi-se criada uma ideia comum, senso comum, de que as mulheres eram inferiores
e que foi se estabelecendo como uma verdade cultural. Então, essa ideia de que a mulher é inferior. E isso foi ficando uma coisa cultural, foi passando como se fosse uma verdade, apesar de não ser uma verdade estrita, certo? Podemos pensar por isso que nem sempre o senso comum é positivo ou está certo, como esse aí, né, de que a mulher é inferior. Olha só, ele pode ser até perigoso, né, e fomentar preconceitos. Então, o senso comum é isso que a gente tem que evitar, certo? A gente já tá na escola que é justamente para isso, para não ser ignorante, certo? E para transcender o senso comum. Não é que todo senso comum é totalmente errado, é equivocado, mas muita coisa que sai do senso comum leva a certos preconceitos, né, discriminações, certo? Que pode levar a caminhos perigosos. Por quê? Por exemplo, esse do machismo, né? Sabemos que as mulheres não são menos inteligentes, mais frágeis ou subalternas aos homens. Isso atesta porque o fator repetitivo que circundam a denominação do senso comum é algo que, de tanto ser repetido, acaba sendo encarado como uma verdade. Certo? Aí vocês podem ler aqui, viu? Sobre o senso comum, tem bastante coisa. Então, aqui eu me baseei um pouco neste site Brasil Escola, tá? E eu vou colocar na descrição desse vídeo o site que eu me baseei, porque além disso que eu expliquei, né? Eu tenho mais coisas que você pode explorar melhor, por exemplo, cultura e senso comum. Então, só para finalizar, eu vou tirar aqui, ó, na sabedoria popular, apenas o senso comum atesta essa relação de... Aqui tava falando do... Exemplos de senso comum, né? Ó, podemos elencar vários exemplos de senso comum, certo? Alguns deles estabelecem nexos causais, não necessariamente verdadeiros. Outros dizem respeito a valores sociais, tá? Então, nexos causais é de causa e efeito. E valores sociais é o que é certo e o que é errado numa sociedade. O fato é que o conhecimento de senso comum adquire validade mediante repetição, tá? Tomemos como exemplo uma pessoa que sente algum tipo de dor óssea crônica. Essa pessoa observou que sempre que a dor ficava mais aguda, chovia e o tempo era tomado por uma frente fria. Não há um nexo causal necessário e nem elementos científicos que liguem a dor à chegada da chuva ou da frente fria, mas essa pessoa passa a dizer, por força da repetição de experiências, que quando a dor chega é sinal de que vem chuva ou frio. Tá? Então, de tanto ela vivenciar essa situação, né, de doer dos ossos, né, aí a chuva e o frio chega. De tanto isso se tornar uma coisa que se repetia sempre, tornou-se um conhecimento de senso comum. Outro exemplo pode ser encontrado nas plantas medicinais, tá? Por milênios, o ser humano busca se tratar de mazelas por meio de plantas e outros elementos da natureza. Ao descobrir que aqui é uma palavra em latim, né? Pelmus boldos, conhecido como boldo. Não sei se vocês conhecem o boldo. É muito comum nos quintais, é uma planta assim, de folha carnudinha, peludinha, que tem uma folhinha peludinha que você macera, assim, coloca com água para o estômago, né? Então, o boldo, né, é uma planta com propriedades que estimulam a digestão e desintoxicam o sistema digestório. Descobriram isso pela observação e pela repetição. Passaram a utilizá-lo como planta medicinal. E é verdade. Né? Se você for testar em laboratório, você vai ver que é realmente isso.
Então, o senso comum tem também sua validade. Então, na sabedoria popular, apenas o senso comum atesta essa relação. Porém, estudos farmacêuticos já comprovam a eficácia do boldo, como eu já tinha dito, né? Para tratamento de indigestão e intoxicação, o que resultou no desenvolvimento de fármacos à base da planta. Então, atualmente, você pode comprar até um remédio cuja matéria-prima é essa planta, né? O boldo. As ideias comuns de que mulheres são frágeis, que asiáticos são mais inteligentes, né? Tem gente que fala, japonês é mais inteligente, né? Que muçulmanos são terroristas, né? Ou que índios são intolerantes também, são exemplos de conhecimento de senso comum, mas não tem qualquer indício de validade e são afirmações preconceituosas. Então, algumas coisas do senso comum são validadas, são depois testadas cientificamente, né, como é o caso do boldo, e visto que é um senso comum bom, positivo, né? E tem outras coisas que realmente são péssimas, né, do senso comum, que todo aluno, todo estudante precisa ter a responsabilidade, né, de transcender essa ignorância que muitas ideias vindas do senso comum acabam incorporando na cultura de uma forma negativa, né, que tem uma carga, um valor negativo, que se você comprovar, se você investigar, você vai ver realmente que aquele senso comum não só traz a pessoa a ser ignorante e realmente não é uma coisa positiva. Então, é isso que eu queria passar hoje, né? Uma aulinha rápida sobre o senso comum, que foi mais uma revisão, né? Porque a gente já viu sobre isso no começo do ano. Mas é sempre bom, né? Ter mais oportunidades para a gente poder entender, já que esse assunto é bem importante e tá nesse trabalhinho aí dessa primeira semana de volta às aulas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham aceitado essa forma de voltar às aulas, que é uma forma alternativa que nós encontramos, que eu digo a Secretaria da Educação como um todo. E vocês podem fazer perguntas e deixar comentários, certo? Aí nos meios de comunicação e também no meu canal, tá bom? Então, até o próximo videoaula. Até a próxima videoaula. Até a próxima, certo? Wassalamu alaikum. Beijos e até mais. Tchau.